Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 601, aula de Educação Física. Gente, para começar a aula de hoje, gostaria de lembrar aos senhores que mantenham-se atentos às suas avaliações, prestem atenção aos prazos, verifiquem se vocês precisam fazer alguma segunda chamada, mantenham tudo em dia e eu tenho certeza que mais esse bimestre vai se finalizar com todo o sucesso que vocês merecem, que vocês lutaram para conquistar. Galera, como atividade de casa, eu deixei para vocês aqui as páginas 90, 91 e 92. Essa atividade não tem como a gente fazer uma correção coletiva por aqui, porque é uma atividade de pesquisa. Então, cada um pesquisou uma dança de uma das 5 regiões do país. E como são muitas danças típicas, não tem como a gente fazer uma correção. Mas enviem a atividade lá no WhatsApp ou no e-mail que a gente faz os comentários que forem pertinentes. Certo? Para a aula de hoje, galera, vocês já devem ter percebido que nós finalizamos o nosso conteúdo. Paramos aqui na nossa página 96, na unidade 16, a última unidade do nosso livro, faltando somente a apresentação dos exercícios. Então, o que eu vou pedir aos senhores? Pausem o vídeo, aqui nesse momento, e tentem fazer os exercícios das páginas 97 e 98. São somente 3 questões. Na sequência, eu volto aqui com vocês para a gente fazer a correção dessa atividade. No número 1, você deve responder o seguinte: baseado nos conhecimentos que nós construímos juntos nas últimas aulas, você deve responder se educação física e esporte são a mesma coisa. Sim ou não? E por quê? Você acha que tem alguma diferença? Você vai expor aqui que diferença é essa. Na número 2, você vai procurar nos jornais, porque lá existe sempre uma seção dedicada aos esportes, onde nós podemos nos informar sobre vários fatos relacionados às práticas esportivas e aos atletas. Pesquise no jornal uma reportagem sobre um dos temas abaixo. Esse aqui não dá para a gente fazer agora imediatamente, né? Porque vai precisar de um tempo. Mas vocês podem fazer ao longo dessa semana e me enviar para que a gente possa conversar junto sobre a imagem que você encontrou. Os temas relacionados seriam premiação de algum atleta brasileiro, alguma foto no pódio, ou algum atleta recebendo algum tipo de prêmio, né, como os prêmios do Comitê Olímpico Brasileiro, entre outros prêmios tão importantes aí, né, para coroar toda a luta dos atletas. Ou ainda lesão em algum tipo de atleta, lesão de algum tipo em algum atleta brasileiro, algum atleta que tenha se machucado, né? Acidente com algum atleta brasileiro durante a prática esportiva, alguma reportagem que relate algum acidente, ou algum caso de violência relacionado ao esporte. Não precisa ser somente violência física, pode ser algum caso de preconceito, algo que você ache bem interessante, alguma reportagem, né? Ou suspeita de doping por algum atleta brasileiro. O doping nada mais é do que o uso de substâncias proibidas, o uso de substâncias que vão burlar a legislação, causando algum aumento de performance, causando alguma vantagem indevida ao atleta. Vocês lembram lá no começo do ano, quando nós falamos sobre fair play, que é o jogo limpo? Então, galera, o doping, ele é uma conduta que fere o fair play. É uma conduta contrária ao jogo limpo. Você vai colar a reportagem aqui. Pode ser também uma reportagem encontrada na internet, se você tiver os recursos necessários para imprimi-la, né? Em último caso, galera, se você não conseguir encontrar um jornal, não conseguir imprimir essa reportagem da internet, você pode fazer um desenho.
Você pode pesquisar a reportagem na internet, copiar o título dessa reportagem e fazer um desenho logo em seguida, que eu tenho certeza que vai ficar bem bacana. Porque na realidade atual, né, no cenário que nós estamos vivendo, nem sempre vai ser possível ir a algum lugar para imprimir ou até mesmo sair de casa para comprar um jornal, uma revista, porque existem muitas famílias que ainda estão em isolamento social. Mas isso não é um problema. Você pode também fazer um desenho e me enviar, que a gente conversa e tudo fica bem certinho. Certo? Vocês conseguiram entender? Então vamos lá, dando sequência aqui, número 3. Descreva em um parágrafo como você acha que é a rotina de um atleta profissional. Como você entende que esse atleta profissional ele vive a sua vida? Será que ele pode ter uma vida indisciplinada, saindo para festas, dormindo tarde, acordando a hora que ele quer, comendo o que ele quer? Será que é essa rotina que espera-se de um atleta profissional? É isso que você vai escrever aqui nesse parágrafo da página 98, número 3. Certo, galera? Então agora dá o pause aí no vídeo e logo em seguida volta aqui para acompanhar o gabarito. Então, façam o que é proposto bem direitinho e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Não esqueça, dá o pause, faz a atividade e só depois volta aqui, dá o play novamente no vídeo e acompanha o gabarito. Certo? Então vai lá, pode fazer que eu te espero. Então, galerinha, todo mundo conseguiu terminar a atividade? Todo mundo conseguiu respeitar o processo? Faça a atividade. Se você por acaso não fez, você tem mais uma chance. Pausa aqui o vídeo e tenta responder a atividade. Quem já fez, vamos lá, vamos partir para o gabarito. Gente, no número 1, né? Você deveria dizer se educação física e esporte são a mesma coisa. Educação física, galera, nós poderíamos definir como estudo do movimento humano consciente. Como nós já vimos no começo do nosso ano, né? Que o objeto de estudo da educação física é o movimento humano. E o esporte, como nós vimos na nossa última unidade do livro, ele é um fenômeno cultural importante para a nossa sociedade, mas que tem várias implicações que nem sempre são saudáveis ou moralmente corretas. Esporte, ele tem quase sempre objetivos específicos. Você poderia falar que enquanto a educação física visa a inclusão, o esporte visa o alto rendimento, a busca pela alta performance, diferente da educação física, que busca a qualidade de vida, que busca a participação de todos os indivíduos, o bem-estar geral. O esporte busca o alto rendimento, busca a competição, entre outros elementos específicos. Certo? A questão número 2, né, é uma questão pessoal. Eu peço que vocês partilhem, né, que vocês enviem os resultados da sua pesquisa. O que você pesquisou, você pode me enviar. Já na questão número 3, você deveria dizer o que você acha que tem na rotina de um atleta profissional. O que é necessário para que uma pessoa se torne um atleta profissional? Eu coloquei aqui algumas sugestões, né, que você poderia incluir na sua resposta. Treinamentos diários. Muitas vezes esses treinamentos ocupam a maior parte do dia, o que inviabiliza o estudo, ou seja, o que impede que essas pessoas até mesmo estudem. Vocês também poderiam mencionar a necessidade de abrir mão do convívio familiar, ou seja, muitos atletas profissionais precisam mudar de sua cidade natal
para uma cidade onde se encontram os principais centros esportivos do país e até mesmo fora do país, né? As pessoas podem precisar deixar suas casas para poder ficar mais perto dos centros de treinamento, dos centros esportivos. E vocês poderiam também falar da rotina de competições, que são muitas competições e com disputas muito acirradas, com pressões dos patrocinadores e dos torcedores. Ou seja, as pessoas vivem sempre pressionadas, né? Sempre sendo ali impulsionadas a dar o seu melhor de qualquer forma. E às vezes essa pessoa pode não estar bem, pode estar passando por um momento difícil e ainda assim ela precisa dar o seu melhor ali na competição. Então esses são alguns dos itens que vocês poderiam destacar na rotina de um atleta profissional. Certo, galera? Então, como vocês podem perceber, nós terminamos o nosso conteúdo do nosso livro. Temos aqui na página 99 um resumo, né? Que diz assim: o novo material de educação física é um sucesso. Temos os personagens que nós vimos ao longo do ano e um relato de uma aluna que se chama, da mãe de uma aluna que se chama Júlia, que diz: com este material, os alunos criam vontade de saber mais, ou seja, esse material desperta o conhecimento dos alunos, desperta a curiosidade. E tem também, os alunos de sexto ano do Fundamental aprovaram as apostilas de educação física, que são totalmente ilustradas no estilo mangá, com um método inovador e divertido. E em seguida nós temos um quadradinho que logo, né, vai chegar as nossas férias, olha o que ele diz. Esse ano, nas aulas de educação física, a turma do sexto ano aprendeu muita coisa sobre o movimento humano consciente. No próximo ano, a turma voltará para continuar suas descobertas, ou seja, ano que vem, no sétimo ano, galera, nós temos mais conteúdos a serem descobertos. E agora, chegou o momento das férias, não exatamente pra gente, né? Ainda temos as nossas avaliações. E eu tenho certeza que depois da P2 todo mundo vai conseguir ser liberado e poder curtir as tão merecidas férias. Quando podemos nos divertir muito, realizando movimentos diferentes do nosso cotidiano. Aproveitem. Ainda não estamos no momento de aproveitar, mas certamente nós lemos esse pedaço de texto visualizando um futuro próximo que já está chegando, não é mesmo, galera? Turma, ainda não vamos encerrar a nossa aula por aqui. Nós vamos partir para a revisão da nossa P2. Nós vamos comentar um pouquinho sobre alguns conteúdos que estarão presentes lá. Então, acompanhem daí. Revisão para a P2. O primeiro tema é Surdo-Olimpíadas. Vamos lá. Então, galera, o primeiro tópico da nossa P2 é Surdo-Olimpíadas, como eu já havia falado com vocês. Vamos lá, temos no nosso material aqui. Se você, por acaso, deixou de acompanhar essa aula, volta lá e assista, que ela é bem importante para a nossa avaliação. O que ele fala? Que pessoas surdas não participam das Paralimpíadas, que elas têm um evento reservado especificamente para elas. Esse evento se chama Jogos Surdo-Olímpicos, que inicialmente se chamavam de Jogos Internacionais Silenciosos. E teve a sua primeira versão em 1924, em Paris, na França, que reuniu na época cerca de 145 atletas. Nós temos também a importante participação do Brasil nos Jogos Surdo-Olímpicos, falando também que a instituição que é responsável por organizar os eventos das pessoas surdas é o CBDS,
Confederação Brasileira de Desportos de Surdos. E essa entidade, ela enviou seus representantes para a Surdo-Olimpíadas pela primeira vez em 1993, que foi realizado em Sofia, na Bulgária. Nessa ocasião, foram somente dois nadadores, imaginem. E esses dois atletas, eles disputaram 11 provas. Não conseguiram colocações muito boas, mas foi um marco histórico para o esporte para pessoas surdas. Alguns anos depois, em 2009, em Taipei, Taiwan, houve a maior participação da delegação brasileira em relação a todas as edições anteriores. A maior participação de todas, onde 13 surdo-atletas e 6 dirigentes participaram, saindo a primeira e única medalha da história. Mas só que não foi na natação, como o caminho, se seguia. Tradicionalmente ocorria na natação, mas a primeira medalha ela ocorreu no judô, com Alexandre Soares Fernandes na categoria até 81 quilos. Temos aqui a foto do nosso medalhista. Então, galera, Surdo-Olimpíadas é um item bem importante para a nossa P2. Lembrando que uma forma de expressão muito importante para a pessoa surda são as libras, que é a forma de comunicação dessas pessoas. Lembram disso? Nós vimos esse tópico quando nós vimos o ser humano se expressa através do movimento, quando nós vimos esse tópico, esse título, essa unidade lá no nosso livro. Certo, galera? Agora, o nosso segundo tópico é o movimento humano e o ambiente social. Vou projetar na tela aí para vocês. Acompanhem daí. O próximo tema aqui do nosso material é o movimento humano e o ambiente social. O ambiente social que vai incluir todas as condições de cultura, de tradições, de preconceito que envolvem o movimento, que vão determinar os movimentos que a pessoa faz. Aqui, nós vimos algumas curiosidades sobre o movimento em diferentes países, como no Japão, quando as pessoas, principalmente as mulheres, sempre cobrem a boca para rir e nunca dão uma gargalhada nas ruas da cidade. Ou ainda, quando você está de pé conversando com alguém e é normal um coreano passar pelo meio. Por quê? Galera, esses movimentos estão diretamente relacionados à cultura deste lugar. Esses movimentos foram construídos de acordo com a realidade cultural desse lugar. Certo? Então, a cultura, o ambiente social, ele é determinante para a criação, para a realização dos movimentos. Daí aqui fala sobre a realidade cultural que vocês viram nas aulas de geografia. E vemos aqui o mesmo evento. Olha, vejam bem, o carnaval em algumas cidades e o carnaval em outras cidades. Essa é a realidade cultural que envolve essa manifestação. Temos outras realidades também, a capoeira, a vaquejada, dança de rua, o garimpo, os jogos de videogame, as brincadeiras de rua. Imaginem em uma sociedade tipicamente violenta. Será que seria possível que a criancinha estivesse assim, brincando tranquilamente nas ruas? Provavelmente não, né, galera? Haveria todo um estresse, toda uma tensão que impediria que essa criança realizasse esse tipo de movimento. Certo, galera? Então, o ambiente social e o movimento humano. Prestem atenção nesse tópico aí. Galera, logo daqui a pouquinho eu vou projetar para vocês
A capoeira, nós vamos rever o que nós tratamos sobre a capoeira em nossas aulas. Antes disso, nós vamos aproveitar que nós já estamos com o livro aberto aqui e vamos falar um pouco do esporte. Nós vimos a diferença entre o estudo do movimento humano e o esporte. Enquanto o movimento humano ele abrange todas as formas de movimento, o esporte ele é uma manifestação cultural um pouco mais limitada, um pouco mais exclusiva, que visa o alto rendimento, a alta performance, a competição, que precisa sempre ter uma entidade para organizar as suas competições. Por quê? Porque as suas regras, elas precisam ser conhecidas por todos os praticantes. Então, precisa de toda uma equipe para dar publicidade a essas regras, para divulgar essas regras, né? Para todo mundo ficar sabendo. Precisa de um caráter totalmente profissional para que esse esporte seja considerado efetivamente um esporte, seja valorizado como tal. E para que esse esporte possa também receber os altos investimentos, né, que estão envolvidos nessa prática. Então, galera, nós vemos que a educação física e o esporte, eles têm objetivos diferentes. Não esqueça disso. Como exemplo, nós vimos na nossa unidade na história em quadrinhos, o menino que citou o exemplo do primo dele, a menina, né? Que tinha 13 anos e foi fazer o teste de vôlei lá num clube. Será que essa escolinha de vôlei era uma escolinha de esportes ou somente uma aula de movimentos humanos de educação física? Ela era uma escolinha de esportes mais profissional. Por quê? Porque o menino não foi aceito, né? Porque não tinha altura suficiente. Se para participar dessa modalidade são exigidos requisitos, nós podemos dizer que nós estamos falando de esporte. Agora, se para participar dessa modalidade não tem uma exigência, um pré-requisito, todo mundo pode participar, o que importa é a participação de todos, nós estamos falando da educação física enquanto estudo do movimento humano, um caráter inclusivo, que valoriza a participação e não o rendimento, e não a performance. Certo, galera? Então, vamos nos atentar para o estudo do esporte. Além do tipo físico, além do tipo físico adequado, o esporte ele faz outras exigências, como, por exemplo, o ambiente físico adequado. Vamos pensar numa competição aqui, na Copa do Mundo de Futebol. Será que daria para disputar a Copa do Mundo de Futebol lá no campinho do nosso bairro? Campinho de chão de terra batida, que não tem arquibancada, as pessoas assistem em pé em volta do campo. Será que daria para disputar uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo de futebol nesse ambiente? Não, né, galera? Então, nós podemos concluir que o esporte ele exige também um ambiente físico específico. As condições do ambiente, elas precisam estar favoráveis para a realização desse esporte, certo? E aqui nós temos mais uma definição, ó. E no esporte também encontramos um conjunto de regras que o caracterizam. Para verificar se as regras são respeitadas, há um juiz. Os atletas precisam de treinamentos rigorosos se querem ser os melhores. Certo, galerinha? Então, e aqui nós temos por último, vamos fazer uma última definição do esporte. Leiam aqui e destaquem esse quadrado aqui no material de vocês, ó. O esporte é uma manifestação cultural que admiramos,
muitas vezes proporciona oportunidade de vida melhor para as pessoas. Na prática, exige cuidados para ninguém se machucar. Então, galera, esporte, o movimento humano e o esporte, e o movimento humano e o ambiente social são itens muito importantes para a nossa avaliação. Destaquem aí no material de vocês. Agora, nós vamos ver o último tópico, que é a capoeira. Vamos lá, galera. Vamos lá, galerinha. Último item da nossa P2, a capoeira. A capoeira, que é conhecida internacionalmente como Brazilian Martial Art ou arte marcial brasileira, ela talvez tenha sido a expressão que mais representa os brasileiros em termos de atividade física. Se trata de uma luta que foi inserida no nosso cotidiano pelos negros escravizados e tem provável origem africana. As roupas típicas usadas pelos praticantes dessa modalidade são calças largas e camisetas, que geralmente são as camisetas das suas equipes. Geralmente essas roupas são na cor branca. E existe também na capoeira o cordel, como vocês podem reparar aqui, ó. Esse item que fica amarrando a calça dos praticantes. E esses cordéis, eles vão recebendo cores de acordo com o nível de habilidade dos seus praticantes. À medida que eles vão evoluindo, eles vão ganhando diferentes cores nos seus cordéis, que têm diferentes significados para os seus praticantes. Certo, galerinha? Turma, terminamos aqui a revisão para a nossa P2. Eu espero que os senhores não tenham dúvidas, mas se os senhores tiverem, podem ficar à vontade para levantar o questionamento, para levantar uma conversa. Me chamam lá no WhatsApp ou me chamam no e-mail. Eu tenho certeza que mais uma vez vocês vão arrasar. Estudem esse conteúdo ao longo da semana, que quando chegar a nossa avaliação, a nossa P2, eu tenho certeza que vocês vão estar prontos. Certo, galera? Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.